A nossa Constituição, ela estabelece prerrogativas em favor de segmentos sociais específicos, com a finalidade de tornar efetiva a igualdade entre os cidadãos e cidadãs. Isso é feito dando-se tratamento diferenciado para aquelas pessoas que estão em situação de maior fragilidade em relação às demais. Assim é que a Carta Cidadã dá preferência aos idosos com mais de 60 anos de idade e às pessoas com doenças graves, no pagamento de débitos de natureza alimentícia, resultantes de condenação final contra os entes federados e os seus órgãos. Como a lei veda a penhora de bens desses entes e órgãos, essa cobrança se dá na forma de precatório, que é uma ordem judicial para pagamento de débitos, feita aos órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou distritais por terem sido condenados judicialmente. A regra para pagamento desses precatórios segue a ordem cronológica de sua apresentação, mas, como já disse, os portadores de doenças graves e os maiores de 60 anos de idade gozam de preferência. Entretanto, estou convencido que essa discriminação positiva que a Constituição faz merece ser ampliada para alcançar outras pessoas carentes que igualmente se encontram em situação agravada se comparadas às demais com a mesma carência. Refiro-me às pessoas portadoras de deficiência e às mulheres que são arrimo ou responsável por suas famílias, que além das dificuldades naturais dessas peculiares condições, que não são poucas, também vivem em situação de extrema pobreza. A importância do amparo à pessoa com deficiência, que já enfrenta todas as dificuldades próprias de sua condição, com o agravante de viver em extrema pobreza, dispensa argumentos. Por si só, a situação aponta a necessidade de que esse amparo seja instituído. Quanto às mulheres responsáveis ou arrimos de família, a preferência que propomos atende aos requisitos das novas conformações sociais com o que o país se depara. Diante dessas novas conformações, cabe ao legislador aperfeiçoar as leis para que elas atinjam seus objetivos de praticar a justiça. A literatura acadêmica vem se debruçando sobre o avanço das famílias que têm no trabalho da mulher a principal renda da casa. Estudos mostram, de modo tocante, a urgente necessidade de que esse segmento da população saia da invisibilidade. Eles mostram que as famílias que têm mulheres à frente são as mais pobres do nosso país. Conclusão nesse sentido também foi apontada pela Coordenação de Igualdade de Gênero do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, cujos dados apontam que 53% das famílias com filhos chefiadas por mulheres são pobres, enquanto 23,7% das famílias com filhos chefiadas por homens estão nessa condição. Atento a essa situação, verifiquei que programas como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida já trabalham com foco na mulher pobre e responsável por família, com o objetivo de dar mais eficácia aos seus objetivos sociais. Também quero alertar aos meus ilustres colegas que estou tratando de débitos que a Fazenda Pública já foi condenada a pagar por decisão irrecorrível, ou seja, falo do direito líquido e certo, cujo pagamento, se ágil, poderá dar mais qualidade à vida a essas pessoas e, quem sabe, até tirá-las da situação de risco relacionado à própria sobrevivência. Antes de encerrar, chamo a atenção para o fato que a emenda constitucional de número 62 de 2009 instituiu um regime especial para o pagamento dos precatórios. Por ele, metade desses precatórios poderá ter o valor de pagamento negociado em leilões, passando esse pagamento a obedecer à ordem crescente de valor, ou seja,
quem concordar com valores menores receberá primeiro. Não tenho dúvida que nesse lote estarão pessoas com a sobrevivência comprometida, que após amargarem os morosos trâmites judiciais, de certo se submeterão a negociações desfavoráveis para receberem à vista e prioritariamente parte do que lhes foi reconhecido como direito por sentença. Assim, nossa proposta é que a preferência garantida aos idosos e aos portadores de doenças graves inclua também as pessoas com deficiência, que sejam pobres e sem meio de prever a sua própria sobrevivência, assim como também as mulheres de baixa renda responsáveis pelo sustento nos seus lares. Nesse sentido, senhor presidente, apresentei a PEC que, ao finalizar, também quero agradecer a todos os senadores que assinaram o apoiamento dessa PEC e, então, com esse objetivo, eu quero trazer, então, para essas pessoas, aos deficientes, às mulheres, que também tenham acesso rápido àquilo que já é direito líquido e certo. Obrigado.